Bom dia a todos, muito obrigado. A minha apresentação tem por base o capítulo do livro, como aliás nos restantes casos, em que fui desafiada a falar daquilo que tem sido a minha pesquisa de várias décadas sobre este tema da integração de género nas Forças Armadas. E o que procuro fazer aqui é, pegando em resultados de estudos que foram sendo produzidos no CIES, sobretudo e dominantemente, mas não apenas, que fui fazendo ao longo destas décadas, quase há 30 anos já, selecionei alguns aspectos que me parecem interessantes para discutir a questão das desigualdades também. E, portanto, faço um breve enquadramento sobre o conjunto de fatores que são condicionantes deste tipo de processos e que ajudam a explicar as desigualdades neste campo, nas instituições militares, do ponto de vista de género, e depois olho para o caso português e faço um mapeamento um pouco daquilo que foi a evolução destas décadas e em que ponto estamos hoje. Portanto, é uma espécie de síntese de, enfim, alguns dos aspectos que me ocuparam nestas investigações. O meu ponto de partida é o seguinte: olho para a questão da desigualdade de género nas instituições militares, tomando-as como uma espécie de barómetro, quer do estado das relações civil-militares, quer do estado até da desigualdade na sociedade em geral, como um indicador muito sensível da situação na sociedade em geral, naturalmente em sociedades democráticas, onde as Forças Armadas têm um determinado tipo de inserção na sociedade e, portanto, as Forças Armadas aparecem como uma espécie de caso crucial. Ou seja, aquele lugar onde, devido às suas características, que não vou agora aqui discorrer, de ser uma organização baseada em princípios culturais da masculinidade e genderizada, no sentido em que a dimensão de género ajuda a explicar a diferente distribuição de recursos e poder no interior da instituição, por via disso, seria um lugar onde esperaríamos mais resistências e mais dificuldade de integração. O que aí se passar pode dar-nos indicações e pistas sobre os efeitos de interação com a sociedade e, portanto, é nesse sentido também um lugar estratégico de pesquisa, na terminologia do Merton. Portanto, é olhando como um caso crucial, uma plataforma privilegiada de observação sensível às dinâmicas sociais, que eu olho para este tema. Ora bem, então, assim sendo, o que é, digamos, o enquadramento básico do olhar sobre Portugal que farei de seguida? É tentar perceber que há um conjunto de fatores diversos, internos às organizações militares e externos a elas, que têm vindo a condicionar os processos de integração de género que começaram a ocorrer num novo modelo histórico, digamos assim, a partir dos anos 70 do século XX. Pressões de tipo normativo e pressões de tipo funcional conjugaram-se para, no fundo, ocasionar um processo que conduziu a uma crescente integração de mulheres nas organizações militares e, portanto, à alteração da configuração destas organizações que permaneciam, enfim, secularmente, dominantemente masculinas. Por um lado, pressões normativas no sentido da igualdade, no sentido da consolidação da democracia, que da sociedade sobre as Forças Armadas vão impondo essa agenda. Por outro lado, pressão funcional dentro das próprias organizações militares em profunda transformação, devido a desenvolvimentos tecnológicos, a profissionalização, etc., precisaram de ampliar a sua base social de recrutamento e o recurso às mulheres, a necessidade, obrigou, no fundo, também a essa transformação. E, portanto, aquilo a que assistimos foi um crescente recurso às mulheres, do ponto de vista da instituição, um crescimento que foi acompanhado de eliminação das restrições ao acesso de mulheres às várias áreas ocupacionais, aos vários estabelecimentos e lugares da instituição, um crescimento que tem expressão no aumento da representação,
é um primeiro gráfico que vos trago, da representação de mulheres para o universo da NATO, que foi um universo que eu estudei mais de perto. É a representação entre 99 e 2015, percentagem de mulheres nas forças, portanto, em conjunto dos vários países, cresceu. Cresceu, mas não muito, ou seja, há aqui uma tendência para uma certa estabilização em torno dos 10%. É pouco. Portanto, de um lado temos o crescimento da representação, acesso a áreas de especialidades, lugares de poder, mas, por outro lado, temos também a permanência de desigualdades importantes, de assimetrias, quer nas representações hierárquicas, quer, sobretudo, no acesso a determinadas áreas e funções mais operacionais, mais ligadas ao combate. Recentemente houve vários países que eliminaram essas restrições e são progressos notáveis, nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido, foram eliminadas as restrições formais, mas, de qualquer maneira, continua a registar-se um conjunto de dificuldades grande. As questões do assédio sexual adquiriram enorme premência e, em certos países, fala-se mesmo de uma epidemia e situações realmente muito descontroladas, o que mostra que a integração está longe de estar concluída. E, portanto, é este o quadro geral em que depois agora olharia para o caso português, sem, no entanto, deixar de dizer que há o conjunto de fatores que se articula para explicar diferenças entre países, que depois são muito assinaláveis, mesmo dentro deste universo, que é um universo que tem alguma proximidade, digamos assim, há diferenças muito grandes. E os fatores são fatores que têm a ver, sobretudo, com a situação sociopolítica das mulheres na sociedade. Várias pesquisas, incluindo a minha pesquisa, mostraram claramente que esse é o fator mais importante para explicar a situação das mulheres nas Forças Armadas. Os fatores organizacionais, ou seja, o tipo de instituição militar do ponto de vista do seu sistema de serviço militar, mais baseado na conscrição, exércitos mais de massa ou mais baseados no sistema de serviço militar voluntário. Isso, evidentemente, que faz alterar também a estrutura da representação feminina e o recurso à força de trabalho por parte da instituição. E, portanto, são fatores importantes. O resultado de pesquisa importante é que o tempo não parece ser um fator importante. Muitos pensam que o tempo ajuda a explicar a evolução dos níveis de integração, mas o tempo não é, de facto, um fator que, na ausência de políticas, na ausência de decisões concretas, permita que a integração se registre como seria de esperar, caso não existissem outro tipo de problemas. Portanto, em síntese, o grau essas pesquisas mostram que é o grau de convergência, de interdependência entre a sociedade e Forças Armadas que explica em boa parte a equidade e o progresso que se fez em termos da integração feminina. Portanto, há uma forte correlação entre a integração de género e pressões para maior convergência, redução, portanto, do grau de autonomia da instituição militar para definir mudanças internas e maior pressão societal externa. Okay? Em Portugal, o que é que temos? Temos uma situação em que, no início dos anos 90, por um misto de difusão de políticas das alianças em que estamos inseridos, uma antecipação de necessidades funcionais devido à mudança já em perspectiva do serviço militar obrigatório para um sistema profissionalizado, que viria a concretizar-se em 2004, a partir também de muito poucas pressões normativas, no sentido da construção da igualdade. Há uma situação em que é a partir da própria instituição, creio que, sobretudo, por difusão de políticas da OTAN, que se abre a possibilidade e abriu-se uma possibilidade e, a partir daí, foi um pouco inevitável que a instituição integrasse as mulheres. E fê-lo de uma forma
que me surpreendeu a mim quando, na altura, ainda em 2000, depois dados publicados em 2006, fiz um índice de integração de mulheres nas Forças Armadas e Portugal, na NATO, sempre este universo, e Portugal, tendo começado bastante mais tarde que outros países, ocupava já uma posição muito simpática neste índice de integração, ou de inclusividade, como lhe chamei, o que demonstrava que tinha havido uma rápida eliminação de todas as restrições formais, os níveis de representação subiam exponencialmente, mantendo-se, no entanto, de facto, ainda algumas restrições nos planos hierárquico e ocupacional que continuam a marcar, de facto, a situação presente. Mas a posição portuguesa dava conta de um processo que parecia indiciar, de facto, o spillover, não é, da sociedade para as próprias Forças Armadas, de um conjunto de princípios, e foi uma das conclusões que também retirei. O que se passou, entretanto, olhando agora para indicadores mais objetivos de integração, sem falar muito da história que não tenho mais tempo, é que esta curva, isto é números absolutos, esta curva mostra o total, o Exército é o grande responsável, naturalmente, porque é aquele que tem mais e sempre teve mais mulheres. Bem, no início a Força Aérea foi a primeira, mas enfim, depois o Exército é claramente o dominante. E há aqui uma inflexão, como vem, crescimento exponencial até 2010, a partir daí, nos anos seguintes eu pensei, isto pode ser aqui uma tendência que não estou a perceber bem, mas, ou melhor, que não será estrutural. Nesta altura já me parece evidente que, passados 7 anos, esta redução explica-se pela diminuição do número de incorporações, também de homens e mulheres, não há dúvida nenhuma, mas se vos mostrar o gráfico seguinte, que é um gráfico que tem a ver com a representação, as percentagens, o que vemos é que, numa altura em que esperaríamos que a representação feminina se consolidasse e até aumentasse por virtude da nossa adesão a uma agenda da ONU que tem a ver com a Resolução 1325, não vou falar dela, mas que induz os países a que promovam a integração e que aumentem o número de mulheres nas forças e em missões. Não está a acontecer isso e está a acontecer o contrário. Ou seja, a representação que chegou a ser de 13,9 aqui em 2010, parece-me, ou 12,9, portanto à volta de 13, reduz-se para cerca de 10%. Consoante contemos ou não aqui os dados de ativos e reservas, pode variar um pouco. Mas está a reduzir-se vários pontos percentuais, que é uma coisa absolutamente extraordinária e que não é explicado por nenhuma dos problemas do recrutamento dos últimos anos. E, portanto, o que quero dizer é que houve progressos notáveis, a integração parece indiciar e revelar, e até esperaria eu que promovesse a maior convergência entre Forças Armadas e sociedade, mas há depois momentos em que há regressões importantes. E estamos aqui a observar uma. Qual é o alcance, o sentido e o impacto deste dado? Ainda temos que ver. Estou a discutir isto com os militares e com os políticos que me pedem para falar do que está a acontecer. Qual é o impacto na integração de uma forma mais geral, que evidentemente tem aspectos qualitativos que não se reduzem à dimensão de representação numérica. Mas, enfim, há muitas questões a partir daqui, sabendo nós que também, em termos de representação hierárquica, há assimetrias importantes, mas neste caso até uma sobre-representação de mulheres nas categorias de oficiais e uma cada vez maior sub-representação em categorias de praças e sargentos. Metade dos contratados, dos oficiais contratados nas Forças Armadas Portuguesas são mulheres. Metade. E depois, claro, assimetrias em termos de quadro permanente ou modalidades eu vou já terminar, modalidades menos permanentes, como são os contratos temporários. Portanto, do ponto de vista de missões e de ocupações, evidentemente que se mantém ainda a ausência de mulheres das especialidades mais próximas do combate, mais operacionais. Essa é uma característica que noutros países foi evoluindo, em Portugal não muito. Só para verem o último dado que tenho aqui, comparado entre países sobre a representação das mulheres em operações, missões internacionais. Os dados são, com uma exceção, creio, para o caso da Holanda, para o ano em que escolhi este ano, porque foi o ano em que tínhamos nós mais mulheres e mais representação, as percentagens são sempre muito menores.
E neste universo são maiores que no universo da ONU. As missões da ONU têm uma representação de mulheres que vai entre 1% e 4%. Portanto, muito mais reduzida, muito mais limitada que nas forças nacionais. Portanto, há aqui informações contraditórias, diversas, sobre este dado, sobre este indicador que, digo eu, é revelador e é um barómetro também do que pode acontecer na sociedade. Para finalizar, sintetizando, eu diria que, se é certo que, de facto, esta presença de mulheres nas Forças Armadas Portuguesas é simultaneamente um indicador de convergência civil-militar e de crescente interdependência entre Forças Armadas e sociedade, sendo também, ao mesmo tempo, uma pressão para maior equidade interna na organização. Há um padrão de desigualdade e há retrocessos como este que vos trouxe aqui, que mostram a fragilidade de muitos progressos que alcançamos, por vezes, do ponto de vista da construção da igualdade. E que isto exige uma permanente monitorização e atenção do ponto de vista da produção de políticas. E era, no fundo, esta a mensagem que trazia para esta sessão. Muito obrigada.